O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também falou sobre esse assunto durante a participação de uma comissão na Câmara e disse que o país tem condições de garantir segurança energética para 2021, este ano, mas que isso vai exigir medidas excepcionais. E desde o ano passado, desde o início da pandemia, nós estamos nos reunindo em caráter extraordinário, quinzenalmente, às vezes semanalmente, a fim de manter o monitoramento da situação. E isso aí tem levado à indicação de medidas e adoção de medidas excepcionais, a fim de garantir a segurança e a continuidade de suprimentos. E nós podemos dizer, tivemos uma reunião agora na semana passada, que apesar das medidas excepcionais e da crise hidrológica que nós estamos vivendo, nós temos condição de garantir a segurança energética do país para 2021. Mas eu já adianto, vai exigir medidas excepcionais e vai exigir também bastante atenção por parte de todos os agentes públicos. Nós questionamos o Ministério de Minas e Energia para entender quais serão as medidas excepcionais que foram aí citadas pelo ministro, mas ainda não obtivemos resposta. Bom, então a gente precisa buscar nas fontes que temos aqui mais qualificadas o nosso sensei da informação econômica, Fernando Nakagawa. Quando o ministro de Minas e Energia diz que deve ter medidas excepcionais para garantir o fornecimento energético, você já pode esperar aqui que algum impacto vai ter, né? Se não no bolso direto, pode vir ainda coisa pior. Conta pra gente, Naka, qual é a expectativa? A expectativa, Dani, boa tarde, é que inicialmente sejam ligadas às usinas térmicas, aquelas que funcionam com óleo diesel, por exemplo, e que geram energia elétrica num momento como esse de seca, mas com um preço. E é a gente que paga, porque é muito mais caro gerar energia com diesel, por exemplo, do que com a água dos reservatórios. Olhando os dados do Operador Nacional do Sistema, que é quem coordena a geração de eletricidade no país, Dani, alguns dados são meio dramáticos. Então, por exemplo, o subsistema do Sudeste e do Centro-Oeste atualmente está com 33,6% da capacidade com água, ou seja, só tem 33% do copo cheio nessa história. Alguns reservatórios, como o Marimbondo, que fica em São Paulo, tem 7% da capacidade com água. Então, de fato, você tem uma situação em algumas regiões do Brasil com seca, reservatórios vazios, mas há, sim, como contornar essa situação ligando as térmicas. O problema é se a seca persiste por muito tempo, por exemplo, se no próximo período de chuvas isso continuar. Aí medidas mais drásticas de fato têm que acontecer, especialmente pensando que se tudo der certo, no fim deste ano a economia vai estar crescendo com mais tração. E a gente precisa de energia para isso. Agora, Naka, rapidaço, porque a gente já está aqui invadindo, hein, o horário do prime time de Márcio Gomes. Hoje ganhamos uma folguinha por conta da CPI. Naka, isso está acontecendo no momento em que, ok, a gente tem falta de chuva, mas a atividade econômica está longe de estar vivendo seu momento mais pujante, né? Então, a gente precisa pensar aí num cenário eventual de recuperação da atividade econômica, da produção. Isso amplia o problema, porque você consome mais energia, né, Naka? Sim, definitivamente. Se a economia ganhar tração de agora até o fim do ano, esse problema vai ficar mais... A luz vai ser a brilhar mais amarelo nessa história, assim. Então é um ponto a se prestar atenção e se preparar, porque essa conta a gente vai pagar.